Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No livro de Juízes, logo no início, nós encontramos a tribo de Judá nos ensinando o valor da união. União. A união faz a força. Mas Jesus disse, é na união, no amor de uns aos outros, que o mundo vai realmente se convencer de que vocês me pertencem. Na união de uns com os outros, o mundo vai reconhecer que vocês me pertencem. A união faz a força. 1000 de vós em obediência perseguireis a 10.000. Um vai perseguir a 1000. 2 vão perseguir a 2.000. Não. 2 vão perseguir a 10.000. A matemática de Deus é diferente. Você se lembra dessa passagem? Quando em obediência a Deus, 1 vai perseguir a 1000 inimigos. 2 vão perseguir a 2.000. Não são 2.000. 10.000, porque Deus luta na união. Quando estamos juntos, Deus nos faz muito mais fortes do que somente somando a nossa força dos dois. 1 tem uma força, 2 tem o dobro da força, mas Deus multiplica. E a força da união é muito maior. Por isso, os casamentos precisam ser aperfeiçoados, porque um trabalha para Deus. Quando um casal trabalha para Deus, a força é muito maior. Quando estamos unidos, somos muito mais fortes. Uma igreja pode ser usada por Deus para testemunhar na sua redondeza. 2 igrejas unidas vão testemunhar muito mais. No início do livro de Juízes, nós encontramos com a morte do Josué uma espécie de vácuo, de vazio. E eles ficaram, os israelitas, atônitos e perguntaram a Deus, quem é que vai primeiro? O Senhor disse, Judá. Judá vai primeiro. Então, Judá foi e pediu ajuda à tribo irmã de Simeão e disse, subam conosco a peleja que nos cabe e depois nós subiremos convosco a peleja que vos cabe. E isso aconteceu. E o Senhor lutou e entregou todos os inimigos. Eles juntos, a tribo de Judá com a tribo de Simeão, saíram a conquistar toda a região proposta pelo Senhor e deram exemplo para as demais tribos. Nós precisamos aprender isto. O discípulo tem que aprender a andar junto com o seu líder. Inicialmente é assim, ele vai ajudar o líder, ele não vai praticamente somar muito no início, mas ajudando o líder, isso é tremendo. Todo profissional sabe que a ajuda de um ajudante faz o seu trabalho render muito mais. Um profissional trabalha tanto, com mais um ajudante, ele trabalha mais que o dobro, porque o profissional está em cima do muro e precisa de uma ferramenta. Ele tem que descer do muro, ir lá, buscar a ferramenta e trazer. Quando ele está trabalhando e tem um ajudante, ele só pede, meu ajudante, por favor, pega aquela ferramenta, o ajudante traz, e às vezes bem mais depressa do que o profissional, ele não precisa descer do andaime e ele emenda o trabalho e vai produzindo muito mais. Um ajudante em si pode não saber fazer nada, mas apoiando o profissional, ele multiplica o resultado desse profissional. Na vida cristã é assim, a gente às vezes despreza o trabalho de uma criança, mas uma criança nos ajuda muito. A minha sogra, a mãe da sogra dizia, trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco. Trabalho de criança é pouco, mas quem despreza é louco. Uma criança pode nos ajudar, por isso nós temos que acostumar
orientar as crianças desde cedo a nos ajudarem. O discípulo tem que aprender a ajudar o seu líder, o seu mestre na fé. Isso vai fazer com que ele aprenda, além de multiplicar o resultado do trabalho do seu líder. A tribo de Simeão aparentemente não tinha nenhum valente e eles não teriam capacidade de lutar sozinhos. Judá, lutando sozinha, ficaria um pouco mais fraca. Mas quando Simeão se dispôs a ajudar, Judá e Simeão era uma tribo bem numerosa. Eles tinham muitos soldados. Não tinham muitos líderes e oficiais, mas tinham muitos soldados. Eles somaram muito para ajudar. Ambas as tribos juntas se tornaram uma força poderosa em batalhas. Deus quer que aprendamos isto. O discípulo tem que ser orientado a ajudar e praticar, não só assistir reunião. Acorde, meu irmão. O discípulo, crente novo, não tem que só assistir reunião de igreja. Aliás, ninguém deveria só assistir reunião de igreja. Tem que trabalhar, sair da igreja e visitar, evangelizar, abrir um trabalho aqui, reunir lá em vários pontos. A igreja tem que sair, os irmãos têm que sair. Mas sozinhos, cada crente não vai saber fazer nada. Ele tem que pedir ajuda. Se ele for sozinho, não vai conseguir nada. Nem o apóstolo Paulo sozinho conseguiu muita coisa. Sozinho um crente não consegue muito. Mas se ele estiver acompanhado de um discípulo, a força é multiplicada. Se ele valorizar a união, ele vai ver que poder Deus pode transmitir através deles. Essa lição é muito importante para nós. Nós fazemos discípulo. Não é para ele virar um assistente de reunião de igreja, esquentador de banco. Nós fazemos discípulo para ele nos ajudar e multiplicar o nosso trabalho, para ele aprender e ser ensinado depois a ele também sair para fazer sozinho. É isso que Deus quer. Aquelas tribos foram essenciais para estabelecer um modelo para as outras tribos de Israel. Judá era uma tribo forte, ficou mais forte ainda. Simeão, pela falta de líderes, não conseguiu se estabelecer sozinha como uma grande tribo, mas foi grande enquanto estava ajudando Judá. Há pessoas que querem aparecer na igreja, isso é mal. Quem gosta de microfone, gosta de falar, gosta de cantar, gosta de se mostrar, isso é terrível. As pessoas percebem o eu da pessoa querendo se mostrar, isso fica muito claro, mas não é isso que Deus quer. A pessoa tem que aprender a ajudar o outro, trabalhando no reino de Deus e não se mostrando na frente de uma reunião. Existem igrejas que estão produzindo bandidos. Quando estão treinando na liderança do microfone e em aparecer, muitos desses jovens vão se desviar e serem chefes de líderes de facções criminosas, de grupos de bandidos. Eles aprenderam na igreja uma liderança errada. Eles não foram discipulados, eles foram ensinados a se mostrar e aparecer na frente da igreja, da reunião. Nós temos que aprender a discipular as pessoas, ensinando-os a nos seguir, serem obedientes, trabalharem conosco e aprenderem para fazerem assim também. Eu sempre espero isto na comunidade, desde que Deus me chamou e mandou começar esse trabalho, já vão lá perto de 40 anos isto, Deus me dirigiu a isto e desde então eu tenho procurado investir em irmãos, em líderes, dando apoio, ajudando.
É bem verdade que não tenho sido tão apoiado assim, mas também não posso reclamar. Deus tem sido misericordioso. O caminho é este. O líder que é liderado, ele aprende muito mais depressa, a sua força é multiplicada e ele se torna muito mais pujante quando estiver na liderança. Mas primeiro ele precisa aprender a ser liderado. E é difícil isso, principalmente no Brasil, no nosso meio pentecostal, é muito difícil um líder querer ser liderado. Ele não é humilde, ele acha que já é líder, que já está numa boa, que sabe e fala, mas não produz resultados. Ele tem que ser humilde e aprender a ser liderado e ajudar um outro para ele aprender e a sua força ser multiplicada. Isso aconteceu, Deus deixou registrado para nós como um exemplo. Essa história se repetiu muitas vezes com Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, e na obra de missões relatada na Bíblia, essa multiplicação de força em muitas situações se mostrou realista, verídica. Por exemplo, em Corinto, Paulo esteve sozinho, porque ele ficou sozinho em Atenas. Quando esgotou o que ele tinha que fazer em Atenas, sozinho, ele não conseguiu ficar mais, ele foi para Corinto, que era uma cidade próxima. Lá encontrou Áquila e Priscila e não saiu pregando. Paulo ficou algumas semanas com Áquila e Priscila, discipulando-os. E aquilo foi muito importante. Ele preparou um casal de obreiros que são muitas vezes mencionados na Bíblia. Mas depois que o Timóteo chegou com Silas e Lucas e os outros companheiros de Paulo, ele sentiu que era hora de parar de fazer tendas e começou a se dedicar totalmente à pregação. Aí a igreja de Corinto cresceu e disparou. Interessante. Quando os outros vieram, a força de Paulo se multiplicou. Deus quer que a gente aprenda isso. Meu irmão, aprenda a ser humilde, ser liderado, a somar a força do seu líder, para depois você aprender a ser ajudado também e a sua força poder ser maior e você sozinho num ministério poder ser mais atirado à frente de um ministério. Primeiro tem que aprender. Tem que ser discípulo, tem que ser humilde e ajudar um outro que está na frente. Depois você vai fazer a sua parte sozinho. O caminho é este, é assim que Deus quer que nós aprendamos. É a carreira proposta para cada um de nós, cristãos, quando começamos, e Deus quer que essa carreira continue. A maioria dos crentes começa e fica por aí, vira a vida inteira apenas assistente de reunião. Isso é muito triste, mas nós estamos trabalhando, falando, esclarecendo e ajudando a que cada um saia para correr a sua carreira, exercer o seu ministério e ser bem-sucedido no seu ministério. É assim que você quer no seu coração?